single sign-on e aplicações web, né? Então, como eu comentei para vocês, né, Carlos e Charles, a gente vai fazer uma apresentação geral da ferramenta para mostrar tudo que ela tem. E aí a gente conversa mais a fundo sobre o ponto que mais interessa a vocês aí, tá? Maravilha. Beleza, então a agenda aqui para a apresentação de hoje, tá? Uma rápida introdução aqui sobre a Adapt, né? E sobre os 4 principais pilares aqui que nós trabalhamos, tá? Que é a parte do MFA, Sync Sign-On, gerenciamento e provisionamento, e o ciclo de vida e gerenciamento do dispositivo. Bom, primeiramente, né, o que é a Adaptive, né? A Adaptive é uma plataforma de identidade, onde nós iremos aí, ela vai ser o foco para toda e qualquer a autenticação do ambiente, né? E a Adaptive, ela está aqui com uma abordagem de confiança zero, né? Que é o Zero Trust, né? A gente nunca confie, sempre verifique, imponha o mínimo de privilégio, dentro ou fora da rede, tá? Então, essa aqui é a abordagem de confiança zero que a Adaptive trabalha. A Adaptive aqui, como que ela vai proteger o ambiente, tá? Então, a gente consegue proteger aqui a parte de aplicativos, endpoint, verificando todos os usuários, validando seus dispositivos e limitando de maneira inteligente o seu acesso, né? Então, nós temos diversos cenários onde, dependendo da criticidade da aplicação, nós podemos ser bem restritivo aí com relação ao acesso, né? É muito comum, né, por exemplo, o Twitter corporativo ou alguma aplicação de banco de dados, enfim, onde nós precisamos disponibilizar o acesso para os nossos usuários, né, tanto interno como externo, ou talvez para parceiros, né, dependendo da necessidade, e a gente consegue aí impor, né, diversas políticas, inclusive aí validando, essa aplicação é muito crítica, você só vai acessar através de um dispositivo gerenciado pelo Adapt, né? Então, um dispositivo que tem as suas políticas de segurança, e através do Adapt nós conseguimos validar nesse exemplo. E hoje, a Adapt tem mais aí de 2.000 clientes espalhados pelo globo aí, que já são clientes, né? Bom, como é que funciona o Adapt, tá? O Adaptive ele é bem similar aí com relação ao Centrify, que o Francisco fez a apresentação para vocês, né? A Adapt é uma aplicação na nuvem, né? Então a aplicação na nuvem, e se vocês, né, o ambiente de vocês é on-premise, né, que nem o Active Directory, nós precisamos aí no ambiente de vocês um conector, né, que é um aplicativo aí bem leve, que nós instalamos em um servidor Windows, e a partir desse servidor Windows, né, que nós chamamos aqui de conector, ele faz a ponte entre o seu ambiente local com a nuvem, né, que possibilita aí o acesso aos usuários, né, de alguma aplicação externa, acessar a nuvem e, a partir da nuvem, acessar as aplicações internas. Isso é válido também para os terceiros, parceiros, né? Enfim, que às vezes você quer disponibilizar o acesso a um aplicativo específico, e é um aplicativo on-premise, e você precisa dar uma VPN, né? É bem mais complexo, né? A VPN dá muito mais acesso do que precisa, né? Também dependendo do ambiente, né, onde nós temos aí, hoje em dia está muito comum, né, ter a questão do Azure, o Google Diretório, né? Então, se você tem aí no ambiente, vocês usam o Azure ou o Google Diretório, né, esse requerimento aqui do conector, né, ele não é necessário, né? Nós fazemos aí uma integração com a Azure ou com o Google, e a partir dali nós utilizamos o próprio diretório deles com o Adaptive, que nós teremos as mesmas funcionalidades, que eu vou demonstrar aqui um pouquinho mais para frente. Ô, Thiago, queria só tirar uma rápida dúvida, sei que o espaço é mais para frente, mas só para eu não perder o raciocínio dentro desse ponto específico. Dentro desse cenário, é possível usar o Adapt no nosso AD, fazendo uma autenticação SSO via AWS? Sim, tranquilamente. Aí só nós escolhermos a forma de acesso, tá? Mas, né, o protocolo, né, como vai ser feito o acesso, mas tranquilamente, tá? Isso sim, a resposta é sim. Beleza. Obrigado.
Bom, tá, para a gente começar aqui, vou começar falando sobre o fator 2FA, né, o multifator de autenticação, né, quais que seriam os benefícios da utilização do MFA no ambiente, né? Então, primeiramente, uma autenticação segura, que dependendo da necessidade, nós conseguimos eliminar o uso da senha, né, onde a pessoa só vai acessar a aplicação, acessar o seu desktop através de uma chave FIDO2, né, que é aquele dispositivo de hardware que ele faz a validação, né, tanto pela digital, gerando um certificado, né, que faz todo o acesso. E isso o usuário a gente pode até tirar a senha do usuário, né? Então, isso daqui torna muito mais seguro a autenticação, né? Nós protegemos tudo. Basicamente, aí, temos aqui o MFA, né, em aplicações, no portal, em desktops, né, VPNs, desktops virtuais, né? Então, nós iremos proteger basicamente tudo do ambiente, inclusive aquela aplicação legado web que está parada, né, que, enfim, fica lá só para consulta, nós conseguimos disponibilizar o acesso e protegê-la também. Simplificar aqui toda a experiência do usuário, né, com fatores de autenticação. Então, eu posso colocar o MFA para um perfil, para um grupo de usuários, para outros usuários eu posso não colocar. As políticas, né, elas são bem dinâmicas, então eu consigo criar políticas baseadas em contexto, né? Então eu posso colocar essa aplicação, ela que ela é crítica, só vai acessar de segunda a sexta, das 9 às 18, né? Então eu consigo trabalhar aí simplificando toda essa questão aí do acesso, tá? Então eu vou estar demonstrando, eu vou estar apresentando e demonstrando ao mesmo tempo, tá? Para facilitar aí para vocês. Então, quando eu falo aqui do MFA, né, então esse aqui é o portal Adaptive, tá? Então, aqui é o meu usuário para demonstração. Deixa eu só voltar à configuração. Network, Corporation. Então, né, o exemplo aqui seria o usuário acessando o portal. A partir daqui, eu já peço o MFA. Então, no próprio portal de acesso, eu vou ter o MFA. Eu posso ter mais ou menos opções para o usuário, né? Então, eu tenho aqui a parte do mobile, OTP, e-mail, SMS, seguranças, ligação, né? Se eu tivesse o FIDO cadastrado, eu teria também o FIDO cadastrado. Enfim, eu posso ter inúmeras opções aqui de MFA disponível para o usuário para acessar aqui, por exemplo, o portal. Eu utilizo o mobile, né? É o melhor dos mundos aqui para a gente estar utilizando. Então, aprovei pelo mobile, ele pede a minha senha, a partir daqui eu acesso o meu portal e aqui eu tenho acesso a todas as minhas aplicações. Beleza. Bom, complementando, tá? Então, o MFA, né? Nós temos aqui o MFA em todos os lugares, né? Conseguimos colocar MFA em Macs, PCs, VPNs, aplicativos na nuvem, né? Aquela aplicação legada, radio servers, nos identity providers, nos VDIs, enfim, nós conseguimos colocar aí praticamente MFA em todos os lugares, tá? A parte de radios, que é a parte de VPN, eu separei aqui um print, para não tornar muito extensa a apresentação, né, que é o exemplo utilizando o WatchGuard no firewall, onde o usuário faz acesso à VPN e no próprio cliente da VPN ele já pede o fator de autenticação. E também aqui eu tenho já separado, né, os exemplos aqui para a gente, né, utilizando, por exemplo, o agente do Adaptive nos desktops dos usuários, onde no próprio desktop do usuário eu vou estar validando, vou estar aplicando o MFA para esse usuário. Eu digitei a senha certa.
Errado. É claro que é uma porcaria. Enquanto ele valida aqui, vou tentar mais uma vez que eu copiar e colar a senha. Queria demonstrar para vocês que isso é bem legal. Que é toda a parte de MFA, né, no desktop do usuário. Exato. Então, o usuário informa a senha. Eu vou ter aqui os mesmos fatores, né? Eu posso colocar mais ou menos, eu coloco todos, porque eu gosto que o usuário escolha, né? E o fator que nós recomendamos aqui é sempre utilizar o mobile, que o mobile ele acaba atendendo os dois mundos, tanto o mundo online da facilidade da experiência do usuário, né? E quando eu clico aqui, eu recebo no meu celular, né, com o aplicativo instalado, para eu aprovar ou rejeitar o acesso, e a partir dali eu faço o login na máquina. Né? A tela que teria seria mais ou menos essa, só para vocês verem aqui, tá, como é que seria a experiência do usuário. Então, eu tenho o aplicativo instalado, na minha barra de notificação do Android eu recebo, eu clico aqui em aprovar ou rejeitar. Uma outra experiência é abrir o próprio aplicativo, né? Eu abro o aplicativo do Adapt e ali mesmo eu clico em aprovar. E aqui eu também posso fazer, clicando, né, desse número aleatório que ele gera, e eu fazer o acesso. Caso eu não tenha internet e não consiga validar na nuvem o usuário, né, que ele faz a ponte, é só eu fazer aqui o acesso offline informando esses números. VPNs, aplicativos, endpoints. Tá, tem aqui também outro exemplo que eu costumo colocar, que né, então se é usuário, aquele usuário móvel, né, que está sempre fora do escritório, está viajando, né, às vezes está o pessoal de vendas, né, então quando eu estiver no escritório, eu posso colocar uma regra, né, deixa eu mostrar aqui para vocês mais uma vez, né, quando o usuário vai acessar, por exemplo, o portal, isso é válido para todos os dispositivos, tá? Ele está pedindo aqui o fator de MFA para mim, mas se eu configuro a minha política, né, eu informo qual que é o IP do meu escritório, esse é o IP do meu escritório. Então, a Adaptive reconhece que a solicitação está vindo desse ambiente e a partir daí eu posso não pedir o MFA. Né? Então, está vindo do ambiente conhecido, do ambiente confiável. Então, aqui eu não peço o MFA, eu consigo acessar sem informar o MFA para o usuário. Essa é uma das formas que nós conseguimos fazer também. Bom, nós temos a questão aqui da autenticação adaptativa baseada em contexto, né, que aqui já é um aprendizado de máquina, né, aquela inteligência artificial que fica analisando o Thiago fazendo login aí durante, né, ele precisa de uma semana mais ou menos, né, para aprender que o Thiago trabalha ali de segunda a sexta, né, ele trabalha ali das 9 às 18 e sempre acesso daquele dispositivo. Então, ele cria essa linha base de acesso e a partir dali, quando vem um acesso na terça-feira às 11 da noite, né? Nossa, o Thiago não costuma fazer esse tipo de acesso. Então, eu posso simplesmente bloquear o acesso ou eu posso aumentar a segurança pedindo um fator de MFA para ele. Então, essa daqui é a autenticação adaptativa, onde ele aprende o usuário e cria uma linha de base e a partir dali ele pede o MFA baseada no risco. Né? Às vezes é muito comum vir um acesso, né, quando sua credencial é exposta, né? Então, vem um acesso lá da China, da Rússia, enfim, e isso não é usual do Thiago. Então, ele vai bloquear o acesso ou pedir o MFA para aumentar a segurança. Bom, a Adaptive é uma plataforma na nuvem,
né? Então, ele tem toda a parte aqui de administração muito fácil, né? Nós conseguimos aí trabalhar com diversas e inúmeras políticas, trabalhar com diversos domínios. Nós temos aí a questão que eu já comentei da autenticação sem senha, dependendo da política, nós conseguimos trabalhar com esse fator. Atualização de dados, né? Então isso aqui é bem bacana, isso aqui ajuda um pouquinho também na parte de self-service. Assim que o usuário faz o login no portal, ele tem aqui acesso à sua conta, né? Eu tenho aqui meu personal profile, então eu posso permitir que o próprio usuário atualize algumas informações dele, né? Como por exemplo aqui o celular dele, corporativo. Eu coloquei também um campo adicional, né? Talvez aqui um número pessoal, né? Ou algum outro número, enfim, algum número que seja pertinente, que o próprio usuário consiga personalizar e atualizar. Tá tudo ok até aí, pessoal? Vocês estão com alguma dúvida? A gente pode seguir tranquilo? Não, pode seguir, tá Tranquilo. tranquilo. Beleza, eu também consigo disponibilizar para que o usuário troque sua própria senha, tá? Então, se o usuário quiser trocar a sua senha, ele consegue trocar. Ou também, né, o bom e velho aí, o self-service, né, que é muito útil e ajuda aí as equipes de TI com relação ao reset de senha. Então, o usuário esqueceu a senha, ele clica aqui em esqueceu senha, vou fazer um fator de MFA, vou utilizar a pergunta de segurança aqui para diferenciar um pouquinho. A partir daqui eu gero uma nova senha, né, com 12 caracteres. Aqui são as informações que eu coloquei da minha política. Então, o usuário tem que colocar uma senha baseada nesses caracteres. Ou também, se o usuário bloqueou sua conta, né, ele digitou várias vezes errado a senha, e pelo próprio portal ele também consegue fazer o desbloqueio através do Adaptive. Políticas flexíveis, né? Então, eu posso ou não pedir MFA. Então, o Bruce sempre vai pedir MFA, né? Deixa eu só voltar a configuração aqui para a gente demonstrar. Então, o Bruce é um usuário que sempre vai pedir MFA para ele. Já o Tony não pede, não digitei errado. Né? O Tony já não pede MFA, diferente do Bruce. Então, eu posso criar inúmeros perfis, um usuário pede, para outro não pede, enfim, conforme a política de segurança da empresa, tá? Temos relatórios, né, que fica fácil aí tá visualizando quem acessou, quando não acessou, o erro de senha, enfim, todas essas questões. Conseguimos aqui colocar o MFA para grupos específicos, né? Essa parte que eu acesso aqui é a parte administrativa. Então, eu posso somente colocar o MFA na parte administrativa. Então, para os usuários normais, eu não coloco, só coloco a parte administrativa. As políticas, né, estão mostrando aqui para vocês também. Eu tenho diversas políticas configuradas. Ele lê como se fosse um firewall, tá? Então, ele lê aqui de baixo para cima, né? E aplica a última política que ele leu. Então, se eu tenho diversas políticas, o Thiago se encontra nessa política, nessa política, nessa política, ele vai aplicar a última política que ele leu. Então, eu consigo ter o controle, né, como vocês conseguem ver aqui, de diversas políticas, de diversos domínios, e ter isso muito fácil. Né? Tudo isso pela web, né, fácil administração. Bom, eu encerrei a parte do 2FA. Né? Vocês têm alguma dúvida com relação a onde eu posso colocar? Tranquilo com o MFA? Não, acho que da parte MFA tá tranquilo. Beleza, eu vou entrar aqui na parte Sync Sign-On, né? Então, que é a outra vertente aqui que a Adaptive atende. E nós conseguimos aqui, né, fazer a parte Sync Sign-On, aumentando aí, melhorando, na verdade, a experiência do usuário, né, onde o usuário acessa sem informar uma senha, onde ele já faz o Sync Sign-On, né? E no meu exemplo aqui do Bruce, que ele fez o login na máquina. Agora eu preciso voltar o IP aqui. Só um minuto.
Reparem que a URL, ela fez a validação do usuário, tá? Nós temos aqui o SSO feito pelo portal, então o usuário acessa o seu portal com todas as suas aplicações, que ele tem acesso e sem informar a senha, né? Então isso nós temos aí a instalação de um certificado que nós fazemos por GPO e a configuração dos IPs. Então o usuário acessa sem informar o MFA e a partir daqui eu consigo trabalhar, né, com as minhas aplicações. Tá, a partir do momento que o usuário faz o login, né, eu tenho todas as minhas aplicações aqui. Um exemplo que eu costumo deixar aqui é o Twitter corporativo, onde o usuário vai fazer o acesso. Eu tenho aqui uma segunda camada de segurança, onde eu peço o MFA para ele. Vou pedir aqui através do mobile novamente. Vou aprovar o acesso. Aprovei aqui no meu celular. Droga, preciso instalar. Só um minuto, pessoal. Beleza, temos o plugin já instalado aqui com o Bruce N logado. Novamente, vamos fazer aqui a liberação. Vou fazer agora com a minha pergunta de segurança. Reparem que esse usuário, ele tem acesso ao Twitter corporativo, onde ele faz o MFA com a camada de segurança e ele acessou sem a senha. Então, o usuário tem acesso à aplicação, mas ele não tem acesso à senha. Então, eu consigo disponibilizar esse tipo de acesso, onde o usuário acessa, mas ele não precisa saber a senha. Eu também tenho aqui um outro exemplo, né? Então, esse é o Twitter corporativo, e eu quero aqui que o usuário tenha acesso também ao Twitter de marketing, né? Para fazer outras campanhas, enfim, qualquer outra coisa nesse sentido. Mas qual que é a ideia? É que para fazer a campanha, o Twitter to Market, ele tem que solicitar o acesso. Esse acesso tem um workflow, né? Eu posso ter 1, 2, 3 níveis de acesso, quantos níveis de aprovação eu quiser. O usuário pode pedir o acesso permanente ou numa janela específica, né? Eu quero fazer uma campanha aqui, vou acessar nesse horário específico e a partir dali ele acessa. E quando expirar o tempo, o acesso é removido, tá? Diversos benefícios aqui com relação ao Sync Sign-On. Reduz o risco, né, impondo políticas de senhas fortes, né, o usuário aí vai ter que saber somente uma senha, né, ele não precisa ter várias senhas, então isso ajuda a reduzir o risco. Aumenta a produtividade, né, simplifica o acesso do usuário. O usuário efetua login uma única vez e a partir dali ele acessa todos os recursos que ele precisa. Então ele acessou, todas as minhas aplicações estão aqui. E mais uma vez aqui a parte do self-service. Então o usuário pode fazer o reset de senha, ele mesmo, se ele esqueceu, se ele bloqueou, ele consegue desbloquear. E isso também é válido para o agente, tá? Então eu tenho aqui o meu MFA sendo aplicado na minha estação Windows. Se o usuário esqueceu a senha e ele pode fazer o desbloqueio pela sua própria estação Windows. Eu tenho aqui o esqueceu a senha. Eu inicio aqui o processo, né, do MFA, onde ele vai fazer o seu reset de senha. Então, nós temos essas duas possibilidades, como eu mostrei. A primeira é pelo portal e a outra é quando o usuário está no seu desktop. E isso aqui, né, com certeza vai desafogar a TI, vai reduzir e muito aí o número de tickets, né, do pessoal. Gateway seguro para aplicativos internos, tá? Isso aqui também é um grande diferencial aqui com relação à Adaptive, né, onde nós temos, onde nós disponibilizamos o acesso para aplicações internas,
para os nossos usuários externos, parceiros ou terceiros, tá? Então, eu tenho aquela aplicação legada, eu tenho aquela aplicação on-premise, web, e eu preciso disponibilizar o acesso externo para os meus usuários. Eu simplesmente habilito essa funcionalidade. Essa funcionalidade, ela vai criar aqui, vou mostrar para vocês. Ela pega o meu endereço interno, transforma ele num endereço externo, e a partir desse endereço externo, o usuário consegue acessar a sua aplicação. Vou logar por aqui. Coloquei para diferenciar aqui, né? Então, o Adaxys é uma aplicação que seria para uso interno, né? E eu coloquei aqui um Adaxys com o App Gateway habilitado, que possibilita eu fornecer o acesso à aplicação através do browser, sem fornecer VPN, aumentando a segurança, colocando MFA. Posso colocar diversos outros níveis de seguranças, e isso melhora muito aí a gestão, né? E a questão de disponibilizar o acesso externo para as aplicações. Aqui nessa parte single sign-on eu tenho algumas dúvidas, tá? Claro, por favor. Para mim não ficou muito claro, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma plataforma SaaS, Okay. eu tenho, e ele é de algum fornecedor X, né? Então, deixa eu pegar algum exemplo aqui. O Office 365? Assim, isso, perfeito. Office 365. E aí, não, diferente. Pega o Twitter, por exemplo. Beleza. Tá, então, assim, eu tenho um usuário corporativo do Twitter, tá? E Certo. ele está acessando de uma máquina que é corporativa, onde tem o agente instalado e tal. Certo. Esse acesso, ele vai funcionar pelo Adaptive, isso? Não entendi, vai funcionar pelo Adaptive. Ele, assim, tentar reformular minha pergunta. Eu tenho o Twitter, tá? O Twitter é um fornecedor externo, tá? E eu cadastrei esse usuário dentro da plataforma do Twitter. O acesso à plataforma do Twitter é feita por dentro do Adaptive? Então, nesse meu exemplo que eu comentei contigo, só mostrar a configuração, acho que facilita, tá? Eu tenho aqui o meu Twitter configurado dentro do Adaptive. E aqui, como que o usuário vai acessar? Por exemplo, o Twitter corporativo, ele precisa do usuário e senha, né, da empresa, né? Então, Isso. Só que, como é que você dá o acesso para o usuário? Você tem que compartilhar com ele a senha, né? Então, a vantagem de você colocar ele no Adaptive é que a gente chumba a senha dentro da plataforma e o usuário acessa o Twitter sem saber a senha. Ah, tá, entendi. Legal. Isso é válido para toda e qualquer aplicação, tá? Tá. Mesmo, aí eu vi que tinha uma lista de, se não me engano, acho que web apps, né? Isso, então, todos os aplicativos configurados no meu ambiente de lab aqui. Tá. E tem alguma restrição para tipo de aplicativo ou não? Por exemplo, eu posso desenvolver um aplicativo hoje do ambiente web e esse aplicativo eu vou colocar dentro do Adaptive, com usuário e senha. Ou o Adaptive precisa ter algum vínculo com o fornecedor desse aplicativo? Depende, né? Então, o Adaptive em si, ele já tem um catálogo gigante de aplicações, né? Então, ele tem aqui inúmeras aplicações. E nós temos a parte de custom, né? Onde nós temos um simples atalho, né? Você quer colocar lá um atalho, né? Todas as aplicações web do usuário, a gente pode colocar isso quando ele acessar o seu portal. Já vai estar tudo aqui, simples, Legal. fácil. Vou comentar um pouquinho mais para frente também das tags, né? Eu consigo separar aplicações financeiras, aplicações webs, aplicações, sociais, enfim. A gente consegue separar e organizar para o usuário. Temos aplicações baseadas em OAuth, aplicações baseadas em SAML, que é o mais comum e utilizado, em senha, né, baseada na Federação Microsoft. Nós temos as customizações, temos
diversas custom que nós conseguimos adicionar sem estar no catálogo diretamente do Adaptive. Ah, legal. E esse catálogo do Adaptive, eu consigo buscar ele em algum lugar? Ou quais são as integrações que já possuem? Sim, eu posso te mandar o link, né, no próprio site adaptive.com. Lá tem todas as aplicações. Eu posso te mandar o link após a apresentação aqui. Ah, legal. Tranquilo. Beleza. Tá. O single sign-on, então, só para deixar mais uma vez bem claro, né, você fornece o acesso sem expor toda a sua rede. E aqui, né, dando uma ênfase aqui no acesso contextual, né? Então, eu consigo impor, né, políticas baseadas na localidade, no horário, no device, na rede e no comportamento do usuário. Então, um exemplo, tá? Eu venho aqui no meu Twitter, o Twitter corporativo, eu quero que os meus usuários acessem somente no horário comercial. Não faz sentido para a empresa, para a minha organização, para a minha política, que o usuário acesse no fim de semana. Então, eu posso informar aqui, ele só vai acessar de segunda a sexta no horário que eu pré-defini, das 9 às 18, por exemplo. Ou posso ser mais restritivo ainda, né? Twitter é uma aplicação sensível que vai expor aí a empresa com qualquer coisa que você ponha. Eu quero que essa aplicação seja acessada somente de dentro do escritório. Então, eu posso impor que o Twitter só é acessado de dentro da empresa. Ou, né, colocar aqui o MFA. Então, eu tenho diversas formas de colocar as políticas dentro aqui do meu, dentro do acesso à minha aplicação. Então, o Twitter só vai ser acessado de dentro da empresa e se o dispositivo for gerenciado pelo Adaptive. Eu não quero ninguém com o seu notebook pessoal fora da empresa acessando o Twitter corporativo. Então, eu consigo selecionar e impor essas políticas para os acessos às aplicações. Legal. Isso é bem importante para a gente e é uma coisa que a gente não tem hoje e a gente já busca há algum tempo já. Perfeito. Então, isso aqui acho que vai cair como uma luva para vocês. Continuando, nós temos aqui os nossos diretórios. É o diretório mais comum no mundo, aí, o Active Directory, utilizado por milhões de empresas. Né? Ele se encaixa, né, nessa estrutura aqui que eu comentei com vocês, né, onde é o ambiente on-premise e nós precisamos do conector no ambiente. Então, esse conector faz a ponte entre a nuvem e o seu ambiente local e todos os usuários se autenticam aqui. Mas, nós temos os outros diretórios, né? Nós temos o próprio diretório da Adaptive, né? Um exemplo, tá? Vou dar acesso aqui para o Thiago, é um terceiro, só que eu não quero criar um usuário para o Thiago dentro do meu AD. Né? Eu preciso que o Thiago acesse a aplicação, mas eu não quero criar um usuário no meu AD por, sei lá, algum motivo, né, que eu decidi que não vai criar. Eu vou no próprio diretório da Adaptive e crio um usuário aqui dentro. E eu consigo fornecer acesso às aplicações com usuários dentro do meu diretório Adaptive. Ou, né, nos exemplos mais comuns também, né, se você tem o Azure, o Google Diretório, e não vai utilizar o AD, né, então o conector não é necessário, né, então nós fazemos a configuração entre as duas nuvens, né, que nem a Azure e o Adaptive, e a partir dali todos os usuários vão ter um comportamento similar. Deixa eu abrir aqui. Aqui é um exemplo bem comum, tá? Então, o usuário vai acessar a Microsoft, por exemplo. O que acontece? O usuário informa o seu e-mail de acesso. O que ele vai fazer? Ele vai jogar, a Microsoft joga a autenticação para a Adaptive. Então, vai validar o meu usuário do meu domínio no meu AD. Então, ele faz essa ponte, joga para cá
e volta para o Microsoft. Então, eu validei o usuário, beleza, tá tudo certo? Tá. Poderia colocar o MFA aqui também, tá? No meu exemplo eu não coloquei, mas eu poderia colocar para aumentar a segurança. Voltou para cá. Então, o exemplo aqui, quando eu falo, né, de outros diretórios, seria o contrário. Se o usuário vem aqui no portal e coloca o seu usuário e senha, o seu usuário, ele vai redirecionar para a Azure Azure vai validar o usuário lá na Azure, vai voltar para o Adaptive, e a partir dali o usuário vai ter acesso a todas as suas aplicações. Nós temos aqui a extensão do navegador, conforme acho que eu demonstrei aqui um pouquinho. Acho que eu fechei, né? Deixa eu abrir de novo. Qual que seria a ideia aqui, tá? Então, hoje em dia, né? Deixa eu logar aqui, deixa eu fazer mais simples. Deixa eu digitar devagar porque... Beleza, acessei. Qual que era o fio aqui da meada? Tá, o navegador. O navegador é o Booking, né? Isso. Ó, o usuário, né só frisa novamente, né? Acessei meu desktop com MFA, com camada de seguranças, acessei o meu portal, fazendo o Sync Sign-On, o meu plugin instalado já identificou, ele está online, e o usuário, né, se ele vai fazer o acesso, isso aqui é muito comum, tá, para o Google, quando ele fica te perguntando para salvar as suas senhas, né? E a ideia aqui do plugin é que vocês possam disponibilizar isso para o usuário e o próprio usuário salva suas principais aplicações corporativas, né? Vamos dizer assim, não sei se corporativas, né, mas vinculado ao trabalho, né? Onde ele mesmo acessa e salva a sua aplicação. Tá vendo isso aqui, ó? É para eu salvar o acesso ao Booking, né, onde eu informei meu usuário e senha, ele identificou e está me perguntando se eu quero adicionar essa aplicação Booking dentro do meu portal Adaptive. Na próxima vez que eu for acessar, ele vai estar com um atalho, eu simplesmente clico nesse atalho e ele abre para mim, fornecendo também o Sync Sign-On para o usuário. Tá? Então, nós temos essa possibilidade de ofertar, né, essa funcionalidade para o usuário. A gente acabou comentando já um pouquinho, né, dos catálogos aí das aplicações disponíveis na Adaptive. Temos um catálogo lá bastante grande. E também temos a parte dos customizados. Tá? Nós conseguimos adicionar aplicações customizadas. Com relação às aplicações, Sync Sign-On, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Tem uma questão, você está me mostrando isso por módulos, né? Quando a solução é vendida, ela já vem com todos esses itens ou são módulos separados que a gente adquire? Tudo à parte. Né? Então, nós temos os quatro pilares principais, tem mais um que eu vou comentar acho que no final, onde você escolhe. Né? Eu só quero MFA. Beleza. Não, eu quero MFA e quero o Sync Sign-On. Ah, não, eu quero MDM. Ah, não, eu quero MFA no desktop. Né? Você pode pegar tudo ou pegar, né, só o que te interessa. Né? Então, é tudo Legal. baseado nisso. Então, o nosso próximo aqui é gerenciamento, provisionamento e o ciclo de vida. Né? Hoje em dia é muito comum
Nós temos aí Office 365, G Suite, ServiceNow, enfim, todas essas aplicações na nuvem. E nós temos aí a questão do usuário, né, do provisionamento do usuário. Nós temos nosso AD, onde o usuário já está lá com sua senha, e ele tem o seu usuário no ServiceNow, que talvez seja a mesma senha, ou é uma senha diferente, de uma política diferente, que é o do ServiceNow. Então, o Adaptive, a gente consegue automatizar o provisionamento e desprovisionamento de acesso. Então, o Thiago entrou na empresa, funcionário novo, eu simplesmente coloco ele no grupo ServiceNow, e a partir desse momento, o Thiago é provisionado na sua aplicação do ServiceNow. O Thiago terminou aqui seu vínculo com a empresa, fui lá e desativei o usuário Thiago. Automaticamente esse usuário é removido do ServiceNow, né, fica desativado e é liberado a licença. Então isso é muito comum, né, hoje em dia nós temos isso aí, e o Adaptive consegue automatizar todas essas questões de provisionamento, desprovisionamento e o licenciamento, que é muito comum. O Office 365 é o exemplo mais clássico, né, que tem inúmeras licenças, tem muita licença no Office 365, e nós conseguimos mapear isso e, a partir daí, automatizar todo esse fluxo de licenciamento, de provisionar, desprovisionar, mudar a licença, tudo pelo Adaptive. Bom, com esse provisionamento aqui, tranquilo? Como funciona? Questão de aprovar, Tranquilo. Beleza. Gerenciamento de dispositivos, tá? Também hoje em dia, com a pandemia, é muito comum os usuários estar no home office e precisa aí utilizar os seus dispositivos pessoais para acessar a VPN, enfim, o ambiente corporativo da empresa, né? o BioID. E o Adaptive consegue ajudar nesses controles de segurança, onde nós conseguimos disponibilizar que o usuário acesse com segurança. Isso é válido, né, para o desktop, isso é válido para o celular, né, onde o usuário faz o cadastro, e a partir dali ele consegue acessar de uma forma mais segura. Então, quais seriam os benefícios aí desse gerenciamento? Aproveitar as credenciais já existentes, né? Então, mais uma vez, as próprias credenciais do AD, né? Isso torna o uso dos dispositivos mais seguro, né? Com um registro simples aí do dispositivo, né? Fazendo aí o logon único, né? Integrado para os dispositivos móveis, né? Nós conseguimos estender isso, né? Para a nuvem, né? Toda a gerência, a parte de administração feita pela nuvem. O acesso é centralizado, né? Então isso facilita e melhora muito a administração. Conseguimos aplicar todos aqueles controles que eu comentei de acesso contextual. Só vai logar no dispositivo, né? Aí já no exemplo onde o usuário leva o dispositivo para casa, ele só vai acessar o dispositivo no horário programado. Ele só vai usar o celular, o aplicativo no horário programado, né? E isso, né? Quando nós temos esse gerenciamento pelo Adaptive, né? Esses são dispositivos confiáveis e a partir dali também nós conseguimos melhorar, aumentar a segurança pela política demonstrada ali no começo. Mais uma vez, né? A política é baseada na nuvem, tudo mais fácil de gerenciar, né? Então isso torna um único ponto de administração, né? E isso aí aumenta a segurança e as políticas. Então nós temos aqui diversas políticas aplicadas. Eu tenho a minha de MDM, eu tenho a de mobile, dos meus agentes, do MFA no portal, e todas elas aqui com as suas ramificações, onde eu aplico as minhas políticas. Permito, peço MFA, não peço, enfim, eu tenho todas as minhas configurações centralizadas em um único ponto. E quando nós falamos de MDM, né, como nós temos a gerência do dispositivo, nós temos aqueles famosos
botões de wipe, limpar, bloquear, saber onde o dispositivo está. Né? Então, onde é que está aquele celular corporativo, né, o usuário, onde aquele usuário está, né? Nós conseguimos saber, né, se o dispositivo for roubado, enfim, alguma coisa nesse sentido. Nós conseguimos mandar um wipe remoto, né, ter toda a gerência aí dos dispositivos, né, aplicar redes Wi-Fi confiáveis, né, já deixar configurado, enfim, toda a parte de gerência de dispositivo. E para finalizar aqui, né, a parte de licença e serviço, né, hoje aqui a Adaptive está separada aqui nos pilares de Sync Sign-On, MFA, ciclo de gerenciamento, o mobile e o endpoint. Cada um deles aqui tem alguns extras, tá? Então, eu quero o Sync Sign-On, beleza. O acesso contextual, ele é à parte. Você quer isso no Sync Sign-On? Eu quero. Então, a gente habilita aqui. O MFA, você quer o MFA? Quero. Você quer o contextual? É à parte. Você quer um portal analítico para você fazer toda uma análise de acesso, de relatórios, de dashboards, né? Eu tenho até aqui alguns de exemplo, né? Que aqui você tem onde o usuário acessou, muito mais detalhes, né? Para você conseguir fazer alguma análise, alguma evidência, alguma auditoria para atender algum compliance, tá? Então, nós temos aí também como uma opção para adquirir. Ciclo de vida, gerenciamento de devices, aí seria, se você, além do mobile, né, nós temos aqui a parte de gerência do dispositivo, né, que eu acabei comentando do Remote IP, do bloqueio de políticas, que seria a parte. Uma coisa para o endpoint. Então, nós precisamos saber a quantidade de usuários e quantidade de dispositivos que vocês querem gerenciar. E a Clover IT, né, nós temos aí toda a parte de serviço, né, atrelado aí à licença, se assim vocês desejarem, né, que é a parte de projeto. Né, a gente faz todo o planejamento, de configuração, de política, o treinamento hands-on junto com o projeto e o pós-venda também. Acho que era isso, pessoal, que eu tinha para apresentar, mostrar para vocês. Espero que tenha atendido as expectativas. Desculpa me estender um pouquinho aí, mas eu quero mostrar algumas coisas, alguns exemplos. Acabo me estendendo um pouquinho, tá? Se tiver alguma dúvida que eu possa estar esclarecendo agora. Não, legal, bacana a plataforma, acho que foi bem claro. Principalmente a parte de mesclar a apresentação com o teste prático. Eu acho que nesse momento, para a gente, tá? Lógico que a gente gostaria de todas as soluções, né? A gente está até aguardando a proposta, acho que a gente já passou a quantidade de dispositivos, né, que a gente tem e de usuários. Mas acho que para a gente faz mais sentido nesse momento a parte de multifator authentication, né, e single sign-on. O MFA que vocês têm interesse, ele é para o quê? A gente mostrou diversos locais diferentes onde se faça MFA, né? Onde é que vocês gostariam de aplicar o segundo fator? Tá. Eu acho que o de MFA seria mais interessante para os administradores, né? O pessoal do time de desenvolvimento, que acabam logando em plataformas, por exemplo, como a AWS, acaba acessando a VPN remotamente, né? E aí eu não sei, Carlos, você acha que seria interessante colocar no desktop de cada um? Então, se for para a questão de facilidade para o usuário, sim. Né? Na verdade, não. Facilidade para o usuário, não, né? O MFA não vai dar facilidade, né? Vai dar um trabalhinho a mais ali, vai trazer a camada de segurança, né? Sim, não, no caso, assim, pensando na questão de logar sem precisar colocar senha, nesse sentido que eu tô querendo dizer. Ele vai logar sem colocar senha nas aplicações, né? Não, logar no desktop. Tô querendo dizer. Acho que não é possível, né? Não. Logar no desktop sem pôr a senha é possível? Sim, então, aí vai naquela, acho que eu comentei no comecinho, né, da política da empresa, né? Eu posso remover a senha do usuário, né? Aqui no meu exemplo, né,
Deixa eu dar um lugar. Ah, entendi. Você usar o MFA, mas não a senha, né? Era Isso, exatamente. Nesse Você pode sentido que usar eu estou aqueles falando. tokens, né? O FIDO2, né? Aqueles tokens de hardware, que aí você não precisa fornecer a senha. O usuário com o token valida com a credencial, com o dedo ali, né? E faz o acesso. Não, Sim. entendi. Agora entendi o seu ponto. Não, mas eu acho que para o nosso ambiente agora não... Eu acho que não seria legal nesse momento. Não, beleza. Agora, voltado pro ambiente em si, tirando a parte de facilidades, eu penso que o MFA seria para as plataformas, né, autenticação, a parte de controle de acesso mais administrativo, né, e eu acho que o BioD, acho que no meu ponto de vista, acho que não precisa, tá, porque a gente já tem esse controle aí fazendo pelo Google. A não ser que o Charles queira ter um complemento maior sobre isso na própria solução, centralizando tudo, mas eu acredito que seria só esses pontos. Legal, então seria MFA então para acesso às plataformas, o single sign-on nas plataformas, então seria mais voltado para a parte de aplicações, né? Isso. Isso mesmo. Legal. Bom, tudo bem. Então, dá pra... Deixa eu ver se eu entendi. O prioridade, o mais interessante mesmo dos recursos é o single sign-on. Uhum. E alguma federação então, com deixa alguma... eu ver se eu entendi que eu não sou técnica, vocês ficam falando um monte de coisa e eu fico mesmo perdido. Então, o que eu entendi é que o MFA para os desenvolvedores, para os sistemas, é o MFA do Centrify, é isso, né? Que a gente está vendo lá de quantidade de desenvolvedores ou por plataforma. E o single sign-on seriam para aqueles 75 usuários que é o usuário comum, que é os seus usuários de rede normais que vão entrar pelo Adaptive. É isso? Isso mesmo. Então, tá bom. Obrigada, gente. Desculpa. Imagina que é isso. Bom, pessoal, fica uma aqui pergunta também também. para fazer para você, desculpa interromper aí, Thiago. Vocês têm interesse em utilizar a plataforma de Identify Provider, né, para fazer federação do Office 365 ou G Suite, né? Não sei qual que vocês usam aí. Na verdade, hoje a gente usa os dois. Tanto o Office quanto o G Suite. É porque o Adaptive faz a parte de federação, né? O Toledo pode até dar mais detalhes, mas a gente utiliza o Adaptive para fazer a federação, tanto com um quanto com o outro. Eu imagino que com os dois ao mesmo tempo também dê, né? Aí que o Thiago diz isso aí com mais propriedade. Sim, isso daí, se vocês tiverem interesse, né? Ele seria aqui na parte do Life Cycle, né? Ele faz toda essa parte de gerenciamento do provisionamento, desprovisionamento e o controle de licença, né? Então, seria, se vocês gostariam de ter isso, seria essa licença aqui, do Lifecycle Management. Entendi. É que hoje a gente não tem uma rotatividade muito alta, né? Então a gente também não tem um crescimento, não tem um dimensionamento volátil para as licenças. Então, bem ou mal, é rápido para fazer essa gerência, né? Então eu não conseguiria justificar para a gente colocar isso dentro do life cycle. Não, bacana, legal. Tudo bem, beleza. A gente vai apresentando porque, né, nosso papel é mostrar o que está disponível aí, mas legal. Sim, bom, sim. Então, bem, né? O life cycle seria muito importante num ambiente onde você tem, sei lá, 3.000 usuários, Isso mesmo. 4.000 usuários, né? Então, para gerenciar seria muito mais fácil, né? Mas a gente hoje tem cerca de 75. Quando você começa... Não, legal, bacana. Eu tenho uma dúvida referente aos conectores. Há algum limite de usar ou varia muito sobre licença? Enfim. Não tem um limite. A arquitetura é bem simples, né? Então, você precisa instalar o conector aí num servidor. É mais ou menos a mesma questão do Centrify, né? Como era um pedaço da Centrify que se separou, é mais ou menos igual, né? Instalar o conector num servidor, tem uma rede apartada que eu quero também fazer a gestão ali.
instala mais um conector ali, pequena. A questão de infra de vocês vai ser bem simples para disponibilizar. Tá, beleza. E aí, agora, pensando, agora uma curiosidade minha, tá? Pensando aí numa visão aí de DR, tá? É possível fazer algum HA ou algum plano de DR, caso dê algum problema referente à conectividade das nossas aplicações que estão na nuvem, referente à Adaptive ou não? Então, a Adaptive, ela está na nuvem, tá? Ela está aqui no Brasil, se não me engano, é a AWS. Ela alterou para Tá. Azure, agora eu não lembro exatamente, mas elas estão... tem uma nuvem aqui no Brasil, né? Uhum. E eles têm certificações, né? Ele tem acho que SOC 2, enfim, toda a parte de disponibilidade da Adaptive, né? Você pode ficar tranquilo que é nível aí bem estruturado, tá? A garantia de disponibilidade é aquela 99.9999, né? Aquele... Então, com relação à nuvem, o acesso, essa é uma grande desvantagem também de utilizar as soluções na nuvem, né? Você não precisa se preocupar nada com isso, né? Beleza. Bom, beleza, pessoal. Se tiver mais uma dúvida, uma coisa que eu possa auxiliar vocês? Não, acho que é isso. Tranquilo. Tranquilo. Aí a gente fica no aguardo, então, a proposta. E se tiverem mais alguma É coisa isso que eu ia te para... falar. Eu só queria pedir desculpa, porque eu achei que hoje eu já iria conseguir te passar, mas eu estou pedindo lá para a Adaptive e ainda não consegui. Eles me prometeram passar o coach hoje, né? Quer dizer, o orçamento deles para mim, para eu poder passar para vocês. Então, eu estou imaginando que até Nossa, muito obrigado. segunda-feira eu consigo passar direitinho. Ana, tá muito ruim a sua ligação. Mas você pode que segunda-feira vai conseguir. Tive aquele banco de horas que a gente comentou, tudo direitinho. Então, só peço porque eu achei que hoje, mas eu acho que terça. Não, tranquilo. Tava bem ruim, mas eu consegui entender tudo. Acho que ficou tranquilo. Bom, beleza, então, pessoal. Agradeço aí o tempo de vocês. Qualquer dúvida, tem nossos contatos lá na troca de e-mails, né? Pode chamar a gente que precisar fazer outra demonstração para outra pessoa ou iniciar eu salvei, talk, Felipe. Acho que eu vou disponibilizar para eles. Aí, acho que se vocês quiserem mostrar para alguma outra pessoa, né? Tá salva a apresentação para vocês. Isso. Se tiver interesse em fazer POC, da gente iniciar para colocar para funcionar, conta com a gente para isso, beleza? Beleza. Ah, perfeito. Combinado, então. Então, pessoal, bom final de semana para vocês e até a próxima. Obrigado, Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Falou, tchau.